E se o asteroide que destruiu os dinossauros nunca tivesse caído na Terra? Já imaginou um mundo onde os répteis gigantes ainda dominam o planeta e os humanos talvez nem existissem? Prepare-se para mergulhar em uma realidade alternativa, onde a linha do tempo da evolução tomou outro rumo. Um mundo onde o acaso não apagou os dinossauros da história. Se você já se perguntou como pequenas decisões ou eventos mudam destinos, essa jornada vai explodir sua mente. Neste vídeo, vamos explorar um universo onde a humanidade talvez nunca tivesse a chance de surgir. Como seriam as florestas? E os oceanos? Quem ocuparia o topo da cadeia alimentar? As respostas não estão apenas na ciência, mas na imaginação. Fique até o fim e descubra como a vida poderia ter seguido por um caminho completamente diferente. E por que entender isso pode transformar a maneira como você enxerga o mundo real. Há milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atravessou a atmosfera da Terra e colidiu violentamente com o que hoje é a Península de Yucatán. O impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, incinerando florestas, levantando poeira que escureceu o céu por anos e provocando uma extinção em massa. Cerca de 75% de todas as espécies desapareceram, incluindo os lendários dinossauros não aviários. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? E se o asteroide tivesse falhado? Vamos apagar esse evento da linha do tempo e imaginar o que poderia ter acontecido com a vida na Terra. Sem o impacto, os dinossauros continuariam a dominar a Terra. Espécies como o Tyrannosaurus Rex, o Triceratops e o Velociraptor seguiriam suas trajetórias evolutivas. Mas a evolução não é estática. E há fortes indícios de que certos grupos de dinossauros, especialmente os maniraptores, como os troodontídeos, estavam desenvolvendo cérebros relativamente grandes, sentidos aguçados e comportamentos sociais complexos. Esses répteis, considerados entre os mais inteligentes de seu tempo, poderiam muito bem ter dado origem a formas mais avançadas. Imagine uma criatura com postura bípede, polegares opositores rudimentares, olhos frontais e uma inteligência próxima à de um primata moderno. Essa poderia ter sido a forma dominante de vida racional em nosso planeta. Enquanto isso, os mamíferos pequenos e noturnos continuariam a viver nas sombras desses gigantes. Na linha do tempo real, a extinção em massa abriu espaço para que eles se diversificassem e, eventualmente, evoluíssem para as formas humanas. Mas nesse universo alternativo, eles não teriam essa chance. Sem o colapso dos dinossauros, os nichos ecológicos de grandes predadores, herbívoros e até onívoros estariam ocupados. Os mamíferos teriam permanecido restritos a formas simples, como roedores e insetívoros, sem alcançar inteligência complexa ou bipedalismo. A história da evolução humana seria uma página em branco. Sem humanos, o planeta seguiria um curso selvagem e intocado, sem cidades, poluição ou mudanças climáticas provocadas pela atividade industrial. Os ecossistemas manteriam um equilíbrio natural. As florestas cobririam vastas extensões do planeta. Os oceanos seriam mais limpos. A Terra, nesse cenário, seria mais rica em biodiversidade, mas completamente alheia ao conceito de civilização. Nada de arte, nada de ciência. Nenhum satélite no céu ou telescópio apontado para as estrelas. Um mundo vivo, vibrante, mas silencioso na sua falta de consciência e cultura. E isso nos leva a um dilema intrigante. Qual o verdadeiro papel da consciência no universo? Se os humanos nunca tivessem evoluído, a Terra teria sido um planeta belíssimo, sim, mas mudo. Não haveria quem escrevesse sobre ela, quem contemplasse o pôr do sol ou questionasse sua existência. A consciência racional, capaz de criar, destruir e reconstruir, talvez seja um fenômeno raríssimo. Ou talvez fosse inevitável,
E algum outro ser, um dinossauro inteligente, por exemplo, acabaria despertando para o próprio eu. Será que a autoconsciência é apenas um acaso biológico ou uma etapa inevitável da complexidade? Esse experimento mental revela uma verdade profunda. O acaso molda tudo. O impacto do asteroide é apenas um exemplo extremo de como um único evento pode redefinir o destino de todo um planeta. E o mais incrível é perceber como nossas próprias vidas também seguem essa lógica. Pequenas escolhas, acidentes, encontros inesperados, tudo isso influencia o que somos hoje. Assim como aquele asteroide determinou a ascensão dos mamíferos e, eventualmente, a nossa existência, talvez um detalhe minúsculo no seu dia a dia seja o que vai mudar completamente seu futuro. Mas será que os dinossauros teriam mesmo evoluído inteligência suficiente para dominar o planeta como os humanos fizeram? Embora alguns cientistas acreditem nessa possibilidade, o salto entre uma criatura social e uma civilização é gigantesco. Ferramentas, linguagem simbólica, estruturas sociais complexas. Nada disso é garantido. É possível que o planeta tivesse permanecido sob domínio de espécies instintivas, regidas por comportamento e força, mas sem arte, religião ou ciência. A inteligência como a nossa pode ser um acidente único na história do cosmos. Mesmo assim, em um mundo onde a inteligência não floresceu, outras formas de organização poderiam ter surgido. Colônias interdependentes, sistemas de cooperação avançados, até mesmo hierarquias biológicas que lembram impérios, mas sem construção de cidades. A vida sempre encontra um caminho. E talvez, nesse mundo sem humanos, as árvores teriam seu próprio tipo de comunicação, os oceanos seus próprios ritmos e os céus suas próprias histórias, contadas pelo voo de criaturas que jamais conheceríamos. Outra questão que não pode ser ignorada é: e os recursos naturais? Sem a humanidade para explorá-los, quanto tempo mais durariam os minerais, os combustíveis, a biodiversidade? A Terra estaria em um eterno ciclo de abundância? Ou o equilíbrio ecológico também poderia ser rompido por outras forças, como erupções vulcânicas ou mudanças climáticas naturais? A natureza tem seus próprios mecanismos de renovação e destruição, e o caos não precisa da humanidade para existir. E se o impacto tivesse acontecido, mas de forma menos intensa? Essa é outra linha de pensamento fascinante. Um asteroide menor, ou que atingisse outra região do planeta, talvez não extinguisse os dinossauros completamente, mas apenas fragilizasse seus ecossistemas. Nesse caso, os mamíferos poderiam ter surgido paralelamente a répteis ainda dominantes. Um planeta dividido. Dois impérios biológicos coexistindo. Uma batalha silenciosa pela supremacia evolutiva, que poderia ter durado milhões de anos. E, por fim, imagine este cenário final. Os humanos realmente surgem, mesmo em um mundo onde os dinossauros sobrevivem. Mas dessa vez, eles precisam compartilhar o planeta com predadores gigantes, ambientes hostis e criaturas que nunca desapareceram. A história da civilização humana seria completamente diferente. Talvez nunca tivéssemos saído das cavernas. Ou talvez tivéssemos aprendido a dominar dinossauros, como em um mito que virou realidade. Quem sabe nossas cidades teriam sido construídas ao redor de criaturas colossais, ou destruídas por elas. Uma linha do tempo onde o medo molda a cultura e a sobrevivência depende de uma inteligência forjada pela ameaça constante de extinção. A história da Terra poderia ter sido completamente diferente. Em um universo onde o asteroide não caiu, os dinossauros reinam, os mamíferos continuam pequenos e a humanidade talvez jamais tenha existido. Essa linha do tempo alternativa nos ensina muito sobre o presente, sobre como a existência é frágil, moldada por eventos caóticos e imprevisíveis. Mas também nos mostra o quanto é extraordinário o fato de estarmos aqui.
pensando, criando, explorando. Somos filhos de um acidente cósmico, mas mesmo assim, somos capazes de olhar para as estrelas e imaginar o que poderia ter sido. Se essa reflexão mexeu com sua mente, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Como você acha que seria esse mundo alternativo? E mais, será que você já viveu algum asteroide pessoal que mudou tudo na sua vida? Nos vemos no próximo vídeo, onde a história da Terra sempre tem mais de um caminho a seguir.